Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos e hoje nós temos um episódio muito especial onde nós vamos falar sobre o livro 10X, a regra que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. E quem vai bater esse papo com a gente é o Flávio Sampaio, ele que é diretor comercial da Speciale Pães Artesanais, formado em administração pela Universidade Federal do Ceará e pós-graduado na área de gestão comercial, já tendo aí mais de 20 anos de experiência comercial. Flávio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Prazerzaço estar aqui com vocês. Vamos falar bastante aí sobre esse livro que tem muita coisa boa para aprofundar nele, né? Vamos falar de uma vida 10X, né? Isso aí. Eu acho que esse livro, ele vai de encontro a muito do que se vive hoje. Principalmente quando a gente está no meio dos empresários, né? Hoje você vê a turma aí na internet dizendo, um empresário ele tem que acordar às 5 da manhã, fazer uma meditação e fazer um Cooper, depois começa a trabalhar, banho passa gelado. 10 horas da manhã, toma um banho gelado. E aí E esse livro vai de encontro porque a gente vai já entrar nos detalhes, mas não tem nada disso aqui, né? E aí vai ser legal esse papo até pra gente discutir o que é que de repente é uma vida 10X, o que é que não é. Será que encaixa o banho gelado numa vida 10X? Será que não? Né? Mas, Flávio, primeiro seja bem-vindo, né? Fico feliz de estar contando aqui com a tua presença. Prazer. E eu queria que tu, já bem direto ao ponto, na tua visão, o que é o 10X que o autor Grant Cardone traz nesse livro? Pedro, eu refleti bastante sobre o 10X, né? Fazendo análises com a minha carreira, né? E a gente vê muito no celular o 1X, 2X, né? Aquela velocidade, a aceleração. E foi muito bacana quando eu li o 10X, que a gente acredita que o 2X já tá bom. Sim. Né? E às vezes aí você chega num 3X e, nossa, eu tô fazendo bem diferente do que a maioria, né? Eu tô acelerando muito mais do que os meus concorrentes, né? Do que os meus parceiros. E o livro me fez refletir bastante sobre às vezes a gente acha que tá indo muito rápido, mas dá sempre para ir mais. Dá sempre para fazer um algo a mais, para se destacar, né? Então, quando a gente fala em escala, em conquistar território, em vender mais, o livro 10X é fantástico para dar esse norte, né? Que a gente sempre pode fazer um algo a mais. Então, ficou muito assim, se a gente puder resumir, aceleração em escala. Legal. Eu captei, assim, eu já tinha lido esse livro, só para contextualizar, né, o público. Eu e o Flávio, nós fazemos parte de um movimento de empresários, né? E a gente se conheceu lá, inclusive, algumas semanas atrás. E todo mês tem um livro do mês. E um desses livros foi esse livro do Grant Cardone, 10X. O Grant Cardone, ele é um best-seller, um autor best-seller dos Estados Unidos. Ele, inclusive, eu não sei se tu teve a oportunidade de assistir, ele fez uma espécie de reality show que é tipo assim, como se tornar um milionário em 90 dias. Sim, sim. Né? Eu não sei se tu teve a oportunidade de assistir. Não com ele, eu assisti o primeiro, com outro personagem. Que foi o cara que criou, inclusive. Sim. E é fantástico ver, né, esse passo a passo, como ele consegue conquistar. Eu acho que, inclusive, esse documentário é Undercover Billionaire, o nome dele em inglês, né? Como se fosse bilionário. Qual a tradução de undercover? Me ajuda aí. Escondido, tipo como um espião, né? Infiltrado, Sim. Tipo assim. E aí no Brasil, eu acho que é 90 dias para ficar milionário, se eu não me engano, o nome dessa temporada. Na segunda temporada, o Grant Cardone e mais 2 profissionais, e aí é legal, que é bem diferente da primeira temporada,
São 3 pessoas em estados diferentes, em cidades diferentes, buscando a mesma coisa. Como se fosse uma competição? Não necessariamente, nenhum sabe do outro, mas ficou mais dinâmico para o ouvinte assistir. Porque eu tô aqui acompanhando a história do Flávio, aí do nada eu corto para a história do Pedro, então ficou gostoso de assistir a segunda temporada. E o que é que eu achei legal na segunda temporada? O fato de ter 3 pessoas buscando fazer 1 milhão em 3 meses. Cada um tem um perfil comportamental completamente diferente do outro. Tem uma mulher lá, que inclusive, para quem é do mundo de startups aí, eu diria que é o curso prático de como montar uma startup está dentro desses episódios. Eu vou anotar aqui para muito prático, maratonar. Muito prático. Tudo que você aprende nesses cursos de startup, ela fez do jeito que a turma ensina, na prática, e você vê como que ela levantou o capital, como que ela formatou uma marca e tal. Cara, é incrível. E aí tem essa mulher, tem uma outra mulher que já é... E essa primeira mulher, ela é uma mulher assim mais suave, ela não é aquela pessoa sangue no olho e tal. Que às vezes a gente acha que esse é o perfil... Que não tem muito a ver, né? Mas ela lá no devagar e sempre ela conseguiu conquistar resultados muito interessantes. E aí já tinha outra mulher, o oposto. Sangue no olho, aquela mulher cabra macho, né? Assim, botava pressão e tinha equipe, geria um monte de gente, conseguiu construir muita coisa. E no meio das duas, né, em locais diferentes, tinha o Grant Cardone, que é o autor desse livro, mega vendedor, né, a formação dele é vendedor de imóveis, e aí ele faz tudo com imóvel, constrói, aluga, vende, corretor. E ele é um cara que eu acho que tem, a gente falou aqui, você tem 20 anos de experiência, eu acho que ele tem uns 50 anos de experiência com vendas. E é um cara muito conhecido, internacionalmente até, com seus treinamentos de venda e tal. Sabe o que é que acontece? No reality show, eles só têm uma caminhonete e um celular e $100. Sim. É tudo que eles têm para transformar esse recurso num lugar sem conhecer ninguém. Então, não tem recursos humanos, não pode ligar para pessoas conhecidas em ajudar. 0 contatos do celular, né? 0 contatos. E ele é um cara que, mesmo já sendo muito top no mundo dele, ele enfrentou poucas e boas. E aí é legal, cara, porque você consegue se colocar no lugar do autor e, poxa, como que eu teria reagido numa situação dessa? E aí você vê ele aplicando o 10x na prática dentro dos episódios. É imperdível, viu? É imperdível. Então, assim, eu desde já, se a gente vai falar do 10x, eu tenho que falar do Grant Cardone. Sim. E eu não podia deixar de falar desse... E é legal que mostra que é comportamento, não é perfil estabelecido, né? É como agir, né? E às vezes a gente percebe que poderia ter feito mais, e às vezes o cara conseguiu aquilo, não é por sorte, a gente fica, porque, né, às vezes é mais fácil dizer que foi uma situação privilegiada, herança, mas não, existe um caminho que, se percorrido por todos, né, às vezes ali alguém vai precisar se esforçar um pouco mais, outro pouco menos, mas tem como galgar, né? Exato. E é legal. E aí você vê todo tipo de perfil. Eu não assisti o segundo, o primeiro eu achei muito bacana. Então esse aí já fica a dica. Já melhorou, né? E é bem melhor do que o primeiro. Isso aí eu garanto. Fantástico. Até pelo fato de ser 3 histórias. Sim, e tal, sim. Né? E ainda enfrentaram a pandemia no meio do processo. Olha só. Então é uma dinâmica bem diferente do primeiro. Muito bom. A definição de 10x que eu extraio, e eu já acompanhava esse autor, eu já tinha lido esse livro antes do nosso grupo, em inglês, anos atrás, por acaso. Sim. Porque eu já acompanhava o autor. Quando eu vi que ele estava nesse programa, acho que é até da Discovery, se eu não me engano, ou é do History, é um dos dois. Acho que é Discovery. Eu já fui lá, na mesma hora já fui assistir, porque dá para ver um autor, tu conhece aqui, a gente costuma conhecer o autor pelas letras de um livro, mas tu vê o cara em ação, sim, é incrível. Vivo, né? E ainda em alta performance. E aí, o que eu consegui extrair de definição da regra 10x que o Grant Cardone usa é o seguinte: tem uma frase no livro que fala assim: você nunca vai programar um projeto e ser realista nas suas expectativas. É muito difícil. Então, por exemplo, toda vez que tu vai setar uma meta,
a gente costuma colocar tempo na meta. Eu vou fazer R$1 milhão em 3 meses e eu vou precisar realizar 10 atividades-chave. Em resumo, ele diz o seguinte: geralmente você subestima o tempo que você precisa para realizar de fato aquele resultado, e é natural, a gente costuma subestimar muito o que a gente precisa fazer. A gente subestima muito o tempo, né? Isso aí já ficou claro, a gente subestima muito o tempo, mas a gente também subestima os empecilhos e os problemas. Então, geralmente, quando a gente, poxa, eu tive aqui uma ideia, eu vou fazer um pão novo aqui na Speciale que vai ser incrível, sonhei aqui com uma nova fórmula, vai ser massa daqui a 2 meses está no mercado. A empolgação, né, faz com que tudo seja muito empolgado. simples. Aí às vezes, né, é tanta complexidade, depois que você executa a atividade 1, aparece 12 problemas. Poxa, eu pensei que eu ia levar uma semana para ir para a atividade 2, aí pode ser que leve mais tempo, ou que precise de mais recursos, às vezes nem é só tempo, Sim. Às vezes você precisa de mais gente, mais pessoas, mais insights e tal. Então, o 10x, basicamente, ele diz assim: você provavelmente sempre vai precisar fazer 10 vezes mais do que o que você faz para, de fato, ter pelo menos aquele resultado ótimo que você espera. E já se preparar para 10 vezes mais problemas, né? Exato. E não se intimidar ou retrair por ele aparecer. Então, acho que é muito legal quando tu fala isso, porque realmente é estar preparado. E às vezes na planilha ali você não coloca... Você até às vezes coloca, né? Mas de uma forma moderada. Porque eu percebo que ele diz assim, ó, essa é a hora de você colocar realmente tudo que pode acontecer. Até coisas incertas. Porque surge, né? Coisas inesperadas. Então, a gente já estando preparado, você consegue superar e agir, né? Não é nenhuma surpresa. Você já está... Se for menos, melhor. Então, já se prepara para o pior, porque já sabe que vem coisa pela frente, né? O 10x tem uma história muito icônica na minha vida, na época que eu ainda estava cursando engenharia. Tem uma disciplina na engenharia de mecatrônicos que se chama controle digital. Ela fica ali próximo acho que penúltimo semestre, mais ou menos, 8º, 9º de 10, salvo engano. A memória já não é tão boa assim, mas era por ali, perto do final. Tá. E ela era conhecida por ser a disciplina que mais reprovava os alunos no curso. Então, quando tu se matriculava nessa cadeira, tu entrava, tinha 70 pessoas precisando cursar. 20 era do semestre, 50 era de anos atrás. É tipo um cálculo 2 na administração. Tipo isso. E amontoando. E essa disciplina, ela é a 2, existe a analógica e existe a digital. Sim. Problema, eu fiz a 1 no outro curso, com um professor conhecido por pegar leve, ou seja, e não foi porque eu quis, foi porque eu tava no outro curso e tal. E aí eu fiz a 2 sem ter feito a 1 com um cara, ou seja, eu era um peixe fora d'água na disciplina que mais reprova. Teu pré-requisito, tua base ali não tava bem... Eu tava sem base. Sim. E aí, no primeiro dia de aula, parece que eu tinha me matriculado numa aula de japonês. Cara, eu saí de lá com uma tristeza tão grande, que eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que ou eu me desmatriculo, ou eu faço a cadeira 1 com ele, e depois eu faço a 2, né? Mesmo eu já tendo feito a 1, eu faria como ouvinte, sei lá. E eu faço a 2, ou eu faço a 2 na raça, eu tinha essas opções. E aí eu lembro que eu liguei o meu modo 10x nessa disciplina, porque eu tenho o tempo, ele sempre foi o recurso mais escasso e mais valorizado para mim, na minha vida, né? E para mim era inaceitável eu perder um semestre só por causa de um professor que é famoso por ter uma disciplina difícil. Sim. E aí eu vi que eu precisava ligar o modo 10x. Como foi que eu liguei o modo 10x, né? Primeiro eu descobri que depois de tantos anos a disciplina nessa pegada, a galera criou uma apostila desse tamanho aqui, só de provas. Ex-provas. Ex-provas de todos os 10 anos de prova tinha lá. Cara, eu peguei essa apostila e eu mastiguei ela do início ao fim. E fazia prova e refazia e errava e madrugada acertava. dentro. Cara, loucura. E aí eu lembro que a primeira prova desse cara, eu nunca precisei estudar mais que 1, 2 horas.
qualquer prova na engenharia, porque eu costumava ali na aula sugar o máximo possível para eu não ter que ficar 50 horas estudando só para a prova. E aí, nessa prova, eu lembro que eu precisei estudar 12 horas. Uau. No mesmo dia. Eu e alguns amigos, a gente se enfiou numa sala. Após fazer milhões de provas. E terminou às 12 horas, num único dia, e não pareceu ser suficiente. Então, assim, eu lembro que essa disciplina é um exemplo do mundo de estudos. Sim. Que eu tive que... Poxa, eu tenho que ligar o 10x aqui, que senão eu não passo. Moral da história, eu consegui passar na disciplina e tudo mais. Tirei uma ótima nota na primeira, acho que eu tirei um 9, mas depois foi decaindo, que a complexidade ia aumentando, e foi... Na engenharia, 5 é uma nota boa. É, né? Não sei se lá em cálculo 2 tu ouviu falar A administração é um pouco mais simples, mas quando chega nos cálculos, nas probabilidades, um 5 realmente é passar ali raspando, né? Uhum. Tu lembra de algum momento 10x, assim, na tua história, que de modo especial tu precisou ligar, assim, com mais força um momento 10x na tua vida? Pedro, tem alguns, viu? Vou colocar aqui. Acho que assim, todo microempreendedor, hoje em dia, para conseguir sair, vamos dizer ali, tá atolado, né? Para ele poder sair da lama, se não acelerar, não meter o pé ali no 10x, é muito difícil dar o start, né? Então eu tenho muita memória do início da Speciale, né? Nossa, era uma casa bem pequena, estamos falando assim, uma casa com 120 metros quadrados no máximo, para ter uma pequena indústria, né? Nós tínhamos ali uma área para receber os clientes, um showroom, então, e tudo muito novo. E eu lembro muito bem, porque eu trabalhava na Ticket, trabalhava com cartões de refeição, cartões de alimentação para empresas, então eu trabalhava o dia inteiro, e finalzinho da tarde para a noite eu atuava na Speciale, para poder fazer ela tracionar. Então, 24 horas, se pudesse ter mais tempo, né, era o ideal. Mas era prospectando na hora do almoço. 5 horas da manhã, como o produto não era muito conhecido, a gente tinha muito foco ali na saudabilidade, a gente entendeu que as praças, beira-mar, seria um ótimo público para conhecer produtos integrais, produtos sem açúcar, sem lactose. Então, era 5 da manhã na beira-mar, era 5h30, 6 horas da manhã na Praça das Flores, na Luísa Távora. E então era de manhã cedo, praças, tarde, manhã, tarde, Ticket, noite, novamente na Speciale, visitando hamburguerias, visitando lanchonetes, né, alguns supermercados ali no turno da tarde. Então, eu tenho assim uma visão muito clara de estar com a cabeça muito focada na aceleração, em fazer muito mais do que talvez ali a média faria, né, e de não estar satisfeito, apesar de ali a empresa está com 12 anos, né, então nós estamos falando aí de 2012, 2013. Já venceu algumas estatísticas do Sebrae, né? Total. Total. E a gente vê esse crescimento, né, o tamanho que a gente está hoje, a quantidade de redes que a gente está atendendo, né, quando o vender para 10 pessoas numa beira-mar era motivo de muita comemoração, né? Olha, 10 pessoas compraram os pães de banana, os pães de coco, que hoje, graças a Deus, a gente enche carretas, né? Legal. 12 anos de história? 12 anos. Somos 3 sócios, né? Falar que, né, esse trabalho, eu atuo como diretor comercial desde o início. Temos o Gustavo Tomás, que é o nosso diretor de produção. E o Ricardo, meu irmão, Ricardo Sampaio, atua como diretor administrativo. Então, quando formou esse time, apesar de no início eu estar trabalhando na Ticket também, os dois ficaram full time. Sim. E isso aí foi um grande aprendizado, né? A empresa, antes deles dois terem entrado, ela patinou um pouquinho, até porque na sociedade que tinha anterior, ninguém era 100% focado no negócio. É minha primeira experiência como empresário. Já trabalhei muitos anos em plano de saúde, muitos anos com plano com cartões, né, de refeição, alimentação, e é a minha primeira experiência como dono de uma empresa. Graças a Deus tá dando certo. Legal, cara. Estamos completando 12 anos, e quando
a gente estava na fase de não estar 100% no negócio, patinamos bastante. Foi um ano só colocando dinheiro e a coisa não tracionava. E aí, quando os dois vieram para ficar full time e eu atuei nessa área comercial, fazendo as visitas externas, né, e trazendo os negócios para dentro, a coisa fluiu. Né? Antes de ser esses 3 sócios, iniciou uma outra sociedade? Foi isso que eu entendi? Foi com a minha irmã e meu cunhado. Eles tinham uma lanchonete e o pão fazia muito sucesso. Era como se fosse um Subway local. Né? Então tinha pão de espinafre, tinha pão de parmesão com orégano, de integral, né, com grãos. E era feito lá muito caseiro, né, muito artesanal, feito por 2 senhoras, né, que faziam de forma bem artesanal. E a empresa estava crescendo, a lanchonete muito focada no pão. Nossa, que pão diferenciado. Tinha molho, né? Tinha tudo. Você botava porção, né? Frango, carne. Mas realmente o pão fazia diferença. Teve uma situação que elas decidiram que iriam parar. E aí a minha irmã ficou louca. Disse, não, como eu tô indo para minha segunda unidade, né? E a gente crescendo. Foi quando ela me convidou. Já tinha um sonho de ser empresário. Quem queria parar eram as pessoas que fabricavam o pão? Que produziam. E ela disse, eu não posso ficar sem o pão. Eu disse, não, eu te entrego a receita. E aí eu vou ter uma empresa de pão, e não fazia ideia. E aí a minha irmã me convidou, disse, Flávio, vamos montar uma empresa para fornecer pra gente aqui e também abrir mercado. Legal. E aí onde surge, só que ela continuou trabalhando na lanchonete e eu continuei na Ticket. Sim. E aí ficamos um ano tentando gerir um negócio sem estar full time. E realmente não deu certo. É um bebê sem a mãe ali cuidando, né? Sem alimentando. Então, eu acho que fica esse grande aprendizado. Se é para entrar, entra 100% de cabeça, foca, é um recém-nascido, né? Uma microempresa. Sim. Então, necessita desse 10x que o Gran comenta muito, de você estar 100%, se você puder botar o 110, focado no teu negócio. E aí, a estrutura que a gente montou com o Ricardo e o Gustavo, full time, e eu, apesar de já estar numa multinacional, mas com o coração muito na empresa, então era 24 horas. Sim. E aí a coisa engatou. E eles iniciaram já full time no projeto? Full time. Eu acredito que não eram casados na época ainda, e o meu irmão ainda morava com a minha mãe. Sim. Então foi mais fácil. Eu já estava casada. Teve uma ajuda do destino aí, Sim. né? Das fases da vida. Sim. E aí eu não conseguia, porque como todo microempreendedor, não sobra o dinheiro no final do mês, né? Então, a gente trabalhou aí, vamos botar uns 2 anos sem tirar. Sim. Era tudo para o negócio, para poder reinvestir, os maquinários, né? Eram muito... Cada vez que a gente conquistava um novo cliente, precisava melhorar as máquinas, as formas, para poder trazer mais qualidade. Então, durante os 2 anos, eu ainda precisei continuar trabalhando em outro negócio para sustentar a minha casa. E os meus 2 sócios ficaram full time, que sem dúvida, sem eles, o negócio não teria engrenado. Como foi qual foi o gatilho que fez tu chegar na decisão de essa é a hora de eu deixar aqui de lado esse meu trabalho, que, enfim, imagino que tu já estava bem estabelecido, né, por alguns Sim. anos, vou de vez pro meu negócio? Eu sempre tive o sonho de ter meu próprio negócio, né? Então, quando eu via... As multinacionais são travadas em alguns pontos, né? Teve situações de eu ver colegas que estavam batendo comissões muito altas e a gestão travar como se fosse um teto. Eu disse, poxa, se a vendedora está fazendo 30 mil reais de comissão, a empresa está ganhando, né, 10 vezes, 20 vezes mais. E aí não fazia muito sentido para mim ter um teto e quando eu percebi que esse teto chegaria para mim também, isso já me deixava muito confortável de saber que eu estava ali para aprender, né, para sugar o máximo que eu pudesse estar ali intraempreendendo, vamos colocar Sim. assim, né? Então eu usava muito para trazer muito conhecimento para o meu dia a dia, mas na oportunidade que eu tivesse, eu queria muito ter a minha própria empresa. E aí surgiu, por acaso, né, numa desistência de fornecedores, a gente acabou montando algo que não vem de família, nós não temos pais, donos de padarias, né, que é uma característica muito forte aqui no Ceará. Sim. As indústrias daqui tem mais de 50 anos, a grande maioria. De herança, né? Né, você tem aí grandes players aqui local. E a gente se meter nesse mundo, né, nesse oceano vermelho, buscando dentro do nosso
aprendizado diário, trazer novidades, né? Trazer inovações, que às vezes não é só em produto, né? Em processo, eu acho em que tu receita. tocou num ponto muito importante até. O mercado de fabricação de pão, ele existe desde que o Sim, mundo é mundo, né? Tá lá no Pentateuco da Bíblia, já tinha gente fazendo pão, é né? verdade. Tantos centenas, milhares de anos lá antes de Cristo. E pão é um produto que não é novo, né? Uhum. Então, localmente, por exemplo, já tem muitas indústrias. Eu imagino que tu definiu, vocês juntos definiram alguma estratégia de o que é que eu faço diferente, né, no mercado para entrar. Como que eu me posiciono, existe uma brecha, como foi esse raciocínio? Ele surgiu de forma até natural. Nós três somos muito ligados a esporte, né? A questão da saúde está no nosso dia a dia. Praticamos futebol, academia, e a nossa alimentação naturalmente já era muito boa. A minha esposa é nutricionista, então já tinha muito em casa, né, Sim. esse conceito, até de buscar pães mais saudáveis. Só que a gente não encontrava. Esse era o X da questão. Buscava nos supermercados, existiam algumas marcas fora do estado, que a gente sabe que só para chegar em Fortaleza você tem aí 10, 15 dias de estrada em containers, então já era lógico que ela estava entupida de conservante. E aí a minha esposa sempre tinha uma dificuldade de indicar pão, ela preferia tirar. E eu disse, mas não, e quem é que não gosta de comer um pão todo dia, né? E às vezes manhã, tarde e noite. Então isso já foi trazendo pra gente um norte, cara, se a gente consegue trazer um pão que as pessoas possam consumir sem peso na consciência. E aí as nutricionistas, né, Fortaleza está repleto de excelentes profissionais. A gente começou a pesquisar e eu fazia essa visitação, por estar acostumado muito com o B2B, né, de visitar empresas, né, prospectar, tá ali visitando diretores, né. Eu comecei a visitar as nutricionistas e angariar delas muitas informações, que foi muito importante para essa construção. Então, nossos produtos foram feitos, vamos dizer assim, de trás para frente. Foi perguntando para as NUS o que vocês gostariam de prescrever que vocês não encontram no mercado. E aí a gente foi anotando. Se você poderia colocar grãos, mas a maioria diz que tem 12 grãos, mas é 1 grão de cada. Poderia botar uma porção que a gente pudesse realmente aproveitar do benefício de cada grão desse. Tira óleo de soja, coloca um óleo de coco, tira... É muito leite nesses pães, é muito açúcar, é muito conservante. Então a gente foi montando com a missão de encontrar sabor também, né? Não adiantava ser muito saudável e ser como se fosse um remédio. Sim. E aí quando a gente encontrou a fórmula que bateu e que a gente entregou para criança, nossa, teve uma situação bem legal lá na empresa, que uma vez a gente entregou um pacote para uma filha de um cliente. E ela provou e ela usou essa frase assim de forma muito natural. Ela disse, nossa, eu não sabia que pão integral poderia ser gostoso. Isso marcou muito. Isso, olha, a gente está no caminho certo. E aí essa receita a gente usou como base para poder estar trazendo outros tipos de pães também para não ficar muito limitado. Então a gente trouxe pães recheado com coco, recheado com banana e canela, pães sem grãos também, porque há um mercado que já não gosta de consumir tantos grãos. Então foi muito bacana porque a gente entendeu que o mercado estava precisando e produziu o produto destinado a eles. Legal. E é interessante que esse processo de ouvir o cliente, ele nunca fica velho, né? Verdade. Geralmente é onde você vai encontrar as melhores soluções para o seu negócio, para os seus produtos. Então, apesar de ser um mercado muito antigo, que na teoria saturado, né? Quantas padarias você vai ter por bairro, né? Todas fazendo pão. A receita, ela não tem como ter mistério na receita, ela é básica, né? Poucos ingredientes, mas a gente soube como agregar valor, né? E isso, graças a Deus, tem nos dado muitas oportunidades, até de expansão, né? Hoje a gente atua muito focado no Ceará, mas principalmente depois de ler o 10X, não tem como não pensar a nível Nordeste. Sim. Né? Quiçá Brasil, né? Hoje nosso produto não é congelado. Quando a gente pensa em pão, a questão da validade, né, é um ponto crítico. Sim.
mas existe solução para tudo. E aí, se a gente estiver focado em resolver isso, vamos encontrar. Eu acho que tem até uma história aí que muita gente fala, né, do Elon Musk, que ele é um cara que eu acho que ele deve operar no 20x, né? Aconteceu um problema aí lá em um dos lançamentos dele, e aí ele perguntou, e aí, qual é a solução? Aí um dos engenheiros disse assim, não, a gente vai ter que sentar e analisar. E ele, beleza, vai levar quanto tempo? Cara, pelas nossas expectativas aqui, experiência, isso pode levar de 6 meses a 1 ano. Aí ele estava indo para alguma atividade, algum evento, ele disse assim, volta o carro, vai todo mundo voltar agora para o escritório, para a fábrica, e nós só vamos sair, abrir as portas para os funcionários sair quando resolver esse problema. 24 horas depois foi solucionado o problema. Então o cara, pela nossa experiência, que vai levar 6 meses, 1 ano, o cara botou ali uma pressão 10x em todo mundo. Em um dia, os caras conseguiram resolver lá esse negócio. Tá? Acho que tinha a ver com o custo do foguete, alguma coisa assim do tipo. Então, às vezes é muito mais uma questão de estado de espírito, né, e de energia do que, às vezes, uma limitação técnica. Né? E não tem como falar, Flávio, de 10x sem a gente entrar na área mais comercial. Antes da gente entrar, eu quero te perguntar, para você que está nos acompanhando, tu já tem levado essa vida 10x aqui? Tu já tem apertado no teu acelerador dos teus negócios para buscar resultados? Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre como atingir as tuas metas comerciais utilizando a estratégia 10x. Até já! Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, eu, Pedro Vasconcelos, e a presença de Flávio Sampaio, falando sobre o livro 10x, a regra que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. E, Flávio, eu queria voltar esse nosso papo aqui, mencionando aqui uma parte do livro que diz o seguinte, pessoal. A regra 10x diz respeito à pura mentalidade da dominação. Você nunca faz o que os outros fazem. Você deve estar disposto a fazer o que eles não fazem e até tomar atitudes que possam ser consideradas absurdas. E aí ele traz também alguns erros básicos, né, que a turma costuma cometer. Errar o alvo ao colocar objetivos que são muito simples e não trazem motivação adequada. Isso vai ter muito a ver com esse ponto comercial que a gente vai colocar agora. Subestimar o que será necessário em termos de ações, recursos, dinheiro e energia para alcançar o objetivo, aquilo que eu falei, né? Geralmente a gente vai precisar de muito mais recurso, dinheiro, ação, energia para executar aquele projeto. Passar muito tempo competindo e pouco tempo dominando, e ele fala muito sobre isso no livro, né? Às vezes tem gente que foca muito na competição, o que é que o meu concorrente está fazendo e tal. E o cara que é dominante, muitas vezes ele não quer nem saber o que é que o concorrente está fazendo, porque ele está o tempo todo criando. Ele está o tempo todo criando tendência, criando novas formas, novas soluções.
E, obviamente, isso gasta 10x mais energias para você estar o tempo todo nessa frente, né? Pedro, nesse mercado da panificação, isso é muito recorrente, né? Você vai ver sempre o mais do mesmo. Até as nomenclaturas se repetem, Sim. né? Aí você entra na fermentação natural. Vai todo mundo agora na mesma pegada. E essa parte do livro me fez refletir bastante como sair da manada. E é esforço mental, né? É colocar ali os neurônios para bater. O que eu posso fazer de diferente para dominar? É muito bacana o que ele traz, né? A reflexão. E ele até traz isso aqui, ó. Não é possível chegar à próxima fase de um projeto sem pensar bastante, refletir mais e investir energia extra. Ou seja, E cansa, viu? cansa. Seus pensamentos e suas ações são os motivos pelos quais você está onde está agora. Portanto, é razoável suspeitar de ambos. Ambos o quê, né? Os pensamentos e as ações. E às vezes a gente fica achando que é algo mirabolante, um segredo que está escondido a sete chaves. E, na verdade, é detalhe, né? É um ponto ali que está passando despercebido. E aí, por isso que esse esforço de você realmente cansar de pensar, ela é muito... Você tem como ser muito bem retribuído por isso, né? Vai valer muito a pena esse esforço. Total. O quarto erro que ele traz aqui, de último, né, desse ponto, é subestimar a quantidade de adversidades a serem superadas para realmente alcançar o objetivo desejado. Ou seja, vão aparecer adversidades, né? E por isso que a gente tem que estar ali naquela pressão do 10x para fazer as coisas acontecerem dentro de um tempo. Hoje mais cedo, eu estava no Sebrae, inclusive, fui conversar lá com o pessoal do Sebrae numa reunião, e eu encontrei uma colega que lidera lá a parte das startups, né? E sempre que eu posso, tento me envolver de uma forma ou de outra lá. E aí já fazia tempo que a gente não se via, ela perguntou, e aí, como é que estão as coisas e tal, tarará. E aí eu mencionei para ela, ela perguntou, tu tinha um sócio, né, num software e tal. Aí eu, pois é, a gente encerrou a sociedade, por quê? Aí eu coloquei na mesa, não, qual que é o grande desafio de uma sociedade? Eu acho que é a tua história que tu contou naquela hora. É a questão do estar 100% presente, né? Estar ali colocando 10x na experiência. Quando você vive de um produto A e está construindo um produto B, é desafiador tu tá na velocidade 10x. Tu pode até estar na 10x, mas provavelmente tu vai botar 5 para cá e 5 para cá, 8 para cá e 2 para cá, né? Pode até que você esteja ali trabalhando de 5 da manhã às 11h30 da noite, mas você vai estar servindo a dois senhores. Então é desafiador tu conseguir gerar muito resultado num curto espaço de tempo, né? E eu estava contando essa história para ela, que a gente não estava juntos em 10x, a gente estava mais dividindo a nossa energia, a nossa pressão do que multiplicando. A frequência não estava compatível. E aí eu queria entender, na tua perspectiva, Flávio, sobre atividades comerciais. Você tem mais de 20 anos aí de mercado, vem de uma especialização na área de gestão comercial. Como que a gente implanta um 10x nas nossas atividades comerciais? Pedro, isso eu lembro muito uma experiência que eu tive com Flávio Augusto, na Wise Educação. A Wise Educação é um hub que o Flávio Augusto tem trazido aqui para o Brasil, com várias empresas digitais, edtechs, né, como é chamada, trazendo o que a educação tradicional não entrega, né? Então você vai ter aí empreendedorismo, inglês, cursos profissionalizantes, focados em Enem, focados em ITA, IME, enfim, né? É realmente um conglomerado de grandes empresas digitais. E eu tive a oportunidade de fazer o treinamento com ele na pandemia, 2021. E foi uma experiência fantástica e exatamente essa frequência que tu comentou, as pessoas que estão nesse ecossistema têm uma frequência 10x tão bem trabalhada como cultura, que é impossível você não beber dessa água, né? E como o foco é em ligações, né? Todo mundo está ali para fazer muito... tem um termo lá, né, que é o PTL. Se tá triste, PTL. Quer vender, PTL. E o que é o PTL? É o
pega o telefone e liga. Esse é o remédio. Tá com muito boleto a pagar? PTL. Então, esse ambiente... Eu vou até anotar aqui o PTL para não esquecer. Tem uma foto icônica do Flávio Augusto, né, no orelhão, que ele fazia os PTL dele, não tinha sala comercial, né, não tinha um ar-condicionado, ele fazia muito PTL do aeroporto. E a gente vê que a gente começou falando sobre bilionários, né, e hoje o Flávio Augusto sendo bilionário como você percebe que teve muita ralação, né, teve muito esforço e o 10x presente na vida dele. E aí eu pude vivenciar uma experiência muito rica num crescimento de carreira com a Wiser Educação e com o Flávio Augusto. Foram 2 anos e meio trabalhando muita técnica de vendas, muita técnica em formação de equipe e na liderança. E aí o nosso dia a dia era muito... Como não havia... O curso era prático para colocar em execução a atividade da Wiser Educação? Isso, era como se fosse um processo trainee. E dividido em etapas. Era gratuito para aprender, só que se você performasse, ele te dava comissão pelas vendas que foram feitas e você tinha oportunidade de ter mentoria com ele gratuita. Que legal, cara. Então, e inteligente, né? E aí, no final das contas, ele conseguia extrair, cara, quem se destacou aqui, quem sabe vender muito bem, quem sabe recrutar e lidera com maestria, vem pro meu lado. Cara, peraí, que eu preciso entender esse modelo que o Flávio lançou. Ele lançou um treinamento, vamos lá, porque eu não acompanhei isso aí, né? Sim, foi na pandemia. Ele lançou um treinamento gratuito. Mas olha de onde vem a visão. Ele precisou pivotar a empresa dele com mais de 300 unidades, se eu não me engano, Brasil, de escola física, pandemia. Fecha todas as escolas. Foi quando ele começou a construir o negócio digital, né? Mais forte, né? Ele teve que pivotar muito rápido para o WhatsApp online. E como é que venderia? E ele encontrou uma forma de vender isso utilizando a admiração que o mercado tinha por ele. Perfeito. Ele usou muito o GV, né? O Instagram dele, Geração de Valor. Tem milhões de seguidores. Lançou lá. Quem quer aprender comigo a minha técnica de vendas que me transformou no bilionário que eu sou hoje? E aí, quem não quer, né? Estando no comercial de qualquer empresa, aprender com o Flávio Augusto. E aí eu me inscrevi. Indicado até pelo meu cunhado, e disse, cara, tem teu perfil, vai lá e aprende tudo que ele tem para ensinar. E aí tinha o treinamento e ações práticas, por exemplo? Isso, ele ensinava como fazer e treinava. E a forma de treinar que ele colocava como a mais, assim, importante para realmente aprender, disse, faz a venda na real. Se concretizar, tem comissão. E ele era muito agressivo. Então, muita gente que pratica de verdade, de verdade. Né? Vai que tu gosta, né? E aí, se você for performando, por que não vir? Está desempregado? Poxa, quantas pessoas ficaram desempregadas, né? Sim. Quer uma renda extra? Vende um curso de inglês da WhatsApp. Eu vou te remunerar muito bem. Em contrapartida, eu te ensino técnicas de venda e ele, muito inteligente, trabalhava muito mental. Sim. Então, semanalmente, nós tínhamos reuniões com ele gravada, e também via Zoom, onde a gente podia, quem performava bem na semana, podia tirar dúvidas. E a gente via, poxa, ele fazendo mentorias de 200 mil, 300 mil reais. E você estando ali num sábado de manhã, de 9 a meio-dia, com o Flávio Augusto, conversando coisa da tua vida. Sim. Esse Flávio, porque, por incrível que pareça, Pedro, o mais difícil na área comercial não é vender, não é técnica, porque técnica você aprende. Tanto que quem está vivendo hoje só de, vamos dizer, WhatsApp, de texto, script, vai ser tomado pela IA, não tenha dúvida. Mas vendedor é gestor das emoções. Sim. Aquele cara que consegue aguentar 10, 20, 30 nãos durante um dia inteiro, mas faz a venda no 31ª ligação, e quando ele vê na 32ª, 33ª, ele consegue fechar 3 vendas seguidas, ele superou e ele tá num flow fantástico, ele já esqueceu as 30. E era isso que eu acho que a gente foi moldado, né? E o Flávio Augusto faz isso com maestria, é você ter a consciência que sempre pode dar algo a mais.
segura que a tua hora vai chegar. E, óbvio, tem as métricas, né? Todo comercial bem estruturado, né, como máquina de vendas, ele consegue entender qual é a taxa de conversão. Então, pra gente lá era muito claro. A cada 7 ligações que eu fizer, se eu seguir a técnica bem feita, uma venda será concretizada. 3 pessoas vão se interessar, então já sabe que 4 vai ser um toco na cara, Sim. telefone desligado, 3 pessoas vão, interessante, quero saber um pouco mais. E dessas 3, uma fecha. Então, foi um processo bem imersivo, a qual ele ensinava, a primeira fase era aprender a vender, ultrapassando os estágios, você passava a recrutar, lembrando que não existia vínculo empregatício, então nós tínhamos que recrutar pessoas que tivessem, ter uma renda extra, mas sem vínculo. E depois tinha que liderar, fazer essas pessoas, a terceira fase e última para poder angariar uma franquia, o Flávio Augusto iria bancar uma franquia para esses players, né, esses vendedores que realmente conseguissem performar bem durante todo esse percurso. E quem liderava, quem conseguisse fazer que o time performasse bem, teria a sua franquia. Então a gente conseguia aprender, tinha que ter uma autoridade, porque eu não poderia mandar o Pedro ligar 50 vezes naquela tarde. Eu teria que de alguma forma mostrar para ti um caminho, te mostrar uma visão, que se você se dedicasse por conta própria, ficasse ligando lá manhã, tarde e noite, e olha que a turma, Pedro, ter noção, como Tinha uma gamificação. Demais, ranqueamento, porque para poder ter a mentoria exclusiva com o Flávio, numa salinha ali com 10 pessoas, você tinha que estar no top 3 Sim. do Brasil, do mundo, né? Porque você liga de qualquer lugar. Então, era 10x ao quadrado. E aí foi uma experiência muito massa, a gente vivia isso semanalmente não podia se encontrar ao vivo, né? Tava no meio de uma pandemia, Sim. mas os Zooms bombavam, né? As salas de Zoom era o nosso... Ao vivo tu disse presencial, né? Presencial. Mas era ao vivo online, né? Isso, via o Zoom. A gente utilizava, então nós tínhamos nossa sala que ficava ali 500 pessoas ligando ao mesmo tempo, e aí pedia para libera teu áudio pra gente ouvir tu falando, para aprender um pouco pessoas novas. Aí a galera no dia desse encontro continuava trabalhando, ligando para cliente? Como assim? Qual encontro? No dia desse Zoom, por exemplo. Era a nossa sala de trabalho. Todo mundo ligando para leads e fechando venda e treinando. Se você conquistasse uma quantidade de vendas, você ia passando de fase. Não, mas eu fiquei confuso agora. Essas 500 pessoas eram os 500 participantes do treinamento, certo? Na verdade, isso é um ponto bem interessante que tu tocou. Se inscrever para aprender, se inscrevia centenas, milhares, né? Exato. Mas executar... A primeira leva foram 34 mil inscritos. Sim. Mas é onde vai mudando, que aí o Cadu fala muito sobre sair da manada, né? Não fazer o que a média faz. Sim. Quando as pessoas entendiam que precisariam fazer ligações, você já tirava aí dos 34 mil, se sobrasse 5 mil já era muito. Uhum. Desses 5 mil, você vai ter que fazer ligações diárias em volume. Sim. E vai ter que ouvir muito não. Você já ia para 1.500 aí, 500 fácil. Então, esse filtro, né, e eu acho que vem a inteligência do Flávio, ele conseguia minerar ali realmente pérolas que estariam dispostas a, sem um fixo, acreditar num sonho, numa visão, que a WhatsApp Online seria algo gigante, como ela já se provou, né, e que poderia estar ao lado dele. Então, aí aqueles 500 que estavam em ligação formavam uma comunidade, porque precisava dessa troca, né, de energia. Sim. Então, a gente fazia salas de trabalho. Para não estar sozinho na sua casa ligando de frente para uma parede, a gente montava salas comerciais e uma contribuía com o outro. E aí, quando ia se tornando líder, você formava com seus liderados, né? Entendi. Mas aí, ficava todo mundo no mudo, ligando...
Aí, se precisava trocar uma ideia, ligava ali o microfone, e aí, pessoal, tô precisando de ajuda, era tipo isso. Perfeito. E quando alguém disse assim, alguém pode liberar o áudio É para uma eu forma de ouvir? você não se sentir só, né? Isso. Imagina, em plena pandemia, Sim. todo mundo em casa, ali, você se sentia participante realmente de uma comunidade. Então, Sim. foi uma experiência muito rica. Hoje eu não estou mais, né? Eu estou 100% dedicado aí à minha fábrica de pães, Sim. né? Especiale Pães. Mas, sem dúvida, isso me agregou. Naquele momento que fechou tudo, foi legal, né? Ter uma experiência. Sim, foi fantástico. Eu entrei para aprender uma técnica, né? E acabei comprando o projeto. O que tu extraiu isso para Speciale? Todos os meus vendedores, promotores, hoje a gente tem uma equipe que faz visitação em supermercado, né? Que organiza a gôndola, tem a turma que faz a venda propriamente dita com os compradores, né? Das redes. Todos participaram do treinamento, tiveram que vender inglês, curso de inglês. Legal. E aí, porque o conceito, ele é universal, né? A galera que já trabalhava contigo, tu trouxe eles para essa formação também? Sim. Ou você que deu o treinamento para eles depois? Eu dei o treinamento, porque eu já estava performando lá como líder, né? Sim. Então eu já fazia treinamento com... E eles meio que já eram teu liderados nesse processo, Total. né? E aí eu usei... Porque quando você tem técnica, um passo a passo, você domina, né, o processo comercial. Sim. E confesso que durante toda a minha carreira, até ter esse domínio, era muito na disciplina, na vontade, era empurrando, quebrando barreiras, mas eu não tinha muita visão do caminho, do como eu percorria aquela negociação. E aí, durante esse processo, ficou mais claro para mim, né? Como trazer o cliente, né, para um caminho que eu direcionava. E aí eu trouxe isso para toda a equipe, sem dúvida, auxiliou bastante. Cara, muito bom conhecer essa experiência aí, legal. E o Flávio é um cara 10x, né? Total. Tem uma frase aqui do livro que eu acho que ela nos leva a fazer algumas reflexões, né? Ele diz assim, pergunte-se, quanto falta para eu chegar ao máximo da minha capacidade? E aí essa pergunta faz a gente raciocinar o seguinte, cara, na energia que eu estou colocando no meu negócio hoje, será que eu estou perto do máximo? Eu estou a quanto do máximo que eu sinto que eu poderia ir? Será que eu consigo... Será que eu sinto que eu poderia ir mais? Será que eu acho que eu estou na marcha lenta? Será que eu estou mais pesado? Eu acho que essa pergunta ela é muito legal. Tu já fez essa pergunta em algum momento, Flávio? Quanto falta para eu chegar ao máximo da minha capacidade? Ou para você, ou para o seu negócio, sei lá, quanto falta para a Speciale chegar no topo, né? Ou chegar no que eu sempre sonhei, bater as metas? Sim, eu uma vez correndo, né? Eu acho que a corrida, ela ensina muito a gente. E a gente acredita, às vezes, ali, uma fase inicial, né? Você chegar num 5 km é quase impossível. E aí, quando você ultrapassa isso e continua, é incrível como o corpo se adapta. E aí, quando você tá ali com 8 km, você nem lembra que estava morrendo nos 4. Né? Então, essas experiências com o esporte, elas me dão a real noção que a gente não está no nosso máximo ainda. Se a gente mantiver a pegada, né, acelerada, a gente vai perceber que ainda tem muito fôlego, que dá para ser muito mais. A empresa hoje ela está a nível Ceará, né, e, poxa, se a gente faz um bom trabalho aqui, se os clientes, né, os consumidores valorizam, o consumidor cearense ele é o mesmo do Piauí, do Maranhão, de São Paulo, do Rio, né, então tudo que a gente já agregou para o cearense, a gente pode agregar a nível Brasil. Então, eu acho que não estamos no nosso máximo, né? Tem muito que melhorar. Nós somos muito humildes para estar sempre aprendendo e trocando informação com players aí de, né, uma longa data, que estão há 20 anos. Nós estamos há 12 apenas, né? Então, players de 20, 30, 40 anos. A gente está sempre visitando essas indústrias e é sempre muito rico. Às vezes, é engraçado, às vezes assim, com 1 hora, pagar uma passagem para o Rio Grande do Sul, né, 3 sócios, hospedagem, quando você bota às vezes na ponta do lápis, cara, vai uma grana nisso.
E é sempre assim, com 1 hora de visita, a gente diz, cara, se pagou. Isso é o que a gente tem feito também no Empreender 55, a gente, né, percebe muitas vezes, cara, você está ali, é o grupo de frequência, né, que traz conhecimento, quando você é uma conversa, você já percebe que pagou ali teu semestre. Então a gente está sempre buscando informação, trazendo novidade, e eu tenho plena consciência que ainda tem muito para crescer. A gente não chegou no nosso... Meu máximo de corrida foi 12 km. Não por... Assim, eu acredito que se eu continuar me esforçando, dá para chegar numa meia maratona, né? Então, eu sei que se eu continuar, a coisa flui. A mesma coisa que na empresa. A gente precisa continuar entendendo que tem como ir, né? Eu te contei uma história da IX, né? Que eu vivenciei aqui na época da faculdade. E aí tu falou em corrida, eu lembrei de um outro momento da IX na minha vida relacionado à corrida, que eu nunca fui o maior fã de corrida, mas eu sempre achei legal. Então, eu passei um tempo que a minha meta era 5 km, e aí aquilo ali era um absurdo, né? Consegui chegar lá até que eu consegui, beleza, é factível. E aí depois eu passei um bom tempo sem correr, fui praticar um monte de outras coisas, crossfit, judô, bike, natação, brinquei com um monte de coisa e um belo dia eu peguei e lembrei da corrida e decidi estabelecer. E eu estava numa fase de ouvir podcasts. Ouvir, né? Não assistir, que é o que a gente faz hoje muito, né? E aí eu estava ouvindo podcast, cara, deixa eu correr ouvindo podcast. E aí eu setei uma meta 10x, que eu teria 10 dias para correr 10 quilômetros. Olha só. O primeiro dia seria 1 quilômetro, o segundo dia seria 2, 3, e por aí vai. Até que o 10º dia eu tivesse corrido 10 quilômetros. Sabe qual foi o pior dia de todos esses 10 dias? O 9º. No 9º dia seguido, né, sem dar o descanso para o corpo nem nada, as minhas pernas estavam tão cansadas que eu estava com muito medo de eu ter algum problema físico depois daquele dia. De, sei lá, acontecer um problema nas minhas veias. Mas era uma dor, um desconforto, uma coisa assim tão grande. Só que aquela persistência, ou até insistência, talvez, de empreendedor tava que eu focado, tinha na corrida, tipo assim, eu tinha que bater aquela meta para hoje estar aqui contando a história. E, cara, eu lembro que no 9º dia eu precisei enfrentar uma dor física e mental muito grande. Mas eu coloquei na cabeça que só faltava um dia. Cara, eu tô tão perto, foram 9 nãos, né? Sim. 9 quase lá. Poxa, falta só mais um, deixa eu diminuir aqui o pace e devagarzinho. E aí eu fechei o 9º dia. E eu fui pra casa, descansei e tal. E o 10º dia acho que foi um dos mais difíceis de ir, porque eu ainda tava dolorido, foi penoso, né? Aqueles 9 dias, mas estava muito perto, né? E eu fui lá, E aí é interessante isso. Em 10 dias eu fiz 10 vezes mais do que no primeiro dia, num curtíssimo espaço de tempo, só que eu reduzi o pace. Eu vou fazer 10x, mas eu não tô correndo contra o tempo. A minha meta era fazer 10 km. E aí, cara, eu comecei aquele dia na paz, na tranquilidade, lento, tranquilo, e bati meus 10 quilômetros em 10 dias. Mas o que foi que eu percebi? Eu juntei um pouquinho de estratégia, né? Tava muito cansado, muito dolorido, mas a persistência, a insistência ali de eu tô muito perto para bater essa meta, e eu consegui fechar, né? E eu acho que a gente deve trazer muito isso para os negócios, né? Às vezes a gente está nessa coisa de crescente, ou de colocar um projeto do zero, um produto do zero em ação. Às vezes o 9º dia é o pior, né? Assim, eu tô tão perto, igual aquela imagem do cara que tá cavando ouro, não sei se você já viu. Tá bem próximo. O cara falta assim 1 centímetro e ele desiste, né? E é interessante que a gente esteja sempre trazendo isso para os nossos negócios. A disciplina, né, Pedro? Às vezes a gente quer acelerar, cansa e não tem a constância, né? E se você se mantiver firme, sabendo que está trabalhando com ética, né, atrás de um propósito real, né, que agregue valor às pessoas, não tenha dúvida que você vai encontrar essa pepita de ouro. Mas o que eu noto é que a maioria
não tem a energia suficiente para continuar cavando. E às vezes dá uma acelerada, usa as marteladas todinha no primeiro, segundo, terceiro dia, no quarto está exausto e no quinto desiste. Enquanto ele, se ele conseguisse manter uma média que fosse sustentável para ele durante os 10, se fosse o caso 12, 13 dias, provavelmente ele encontraria. Então, eu vejo com muita clareza que se a gente mantiver disciplina para fazer o que tem que ser feito diariamente, o resultado vem. Total. E aí eu te pergunto para você que está nos acompanhando, tá gostando desse papo? Tá se vendo aí em alguma dessas situações da X? Comenta aqui, deixa aqui teu comentário, compartilha com a gente algum momento da X que tu já tenha vivenciado na tua vida e quão perto ou quão longe você está do seu máximo potencial, né? Faz essa reflexão e leva para ti. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, estamos de volta ao terceiro e último bloco do Energizei Cash com a presença de Flávio Sampaio, ele que é diretor comercial da Speciale Pães Artesanais. E hoje falando aqui, né, Flávio, sobre 10X do autor Grant Cardone. Conversamos aí bastante um pouco da tua história, momentos 10X da tua vida e tudo mais. O que é que de repente a gente ainda não falou nesse papo que merece ser mencionado aqui para a turma ouvir? Olha, o livro ele comenta sobre você nunca perder oportunidades. E é que eu sou bem humilde de colocar, né, minha primeira participação em um podcast, e aí quando o Pedro convidou, às vezes a primeira ação é dizer que tem algum compromisso, alguma reunião e que não vou poder participar. Mas uma das regras do 10X, né, ela é nunca perca a oportunidade de se apresentar, de falar no teu nome, em falar da tua empresa, do teu negócio, dos teus produtos. E eu não pude, né, eu me enfrentei e disse, olha, vou participar sim, e eu acho que só tem ganho. Quando você avança, né, depois dessa comemoração. Uma experiência recente até, descer no Insano. Sim. Às vezes você fica ali, espera o primeiro, aí passa uma criança, aí depois vem o seu, rapaz, aquele medo vai só aumentando, e às vezes quando você chega e se joga, você no final só comemora depois, né? Como era simples, né? Como não era esse bicho de 7 cabeças. Então, o conselho que eu dou para todos é aproveite a oportunidade que tem, não diga se vai ter um aniversário, se vai ter um momento na tua empresa, se apresente, esteja em cima do palco, porque quem é visto é lembrado. Você falou uma coisa do Insano que me lembrou de uma coisa relacionada a destravar. Né? Eu acho que eu tinha uns 12 anos quando eu fui pela primeira vez pro Beach Park e eu, menorzinho, né, criança, eu olhava para aquele monstro. Prédio de 20 andares, né? Algo do Para quem não conhece, né, o Insano é o maior toboágua da América Latina, né?
E aí eu olhava para aquele monstro lá e, caramba, será que eu tenho coragem, né? E eu travado. E aí veio um amigo meu que na época batia aqui abaixo do meu ombro, Aham. pequenininho, o apelido dele era até Rato, porque ele era um ratinho bem pequenininho. Aham. E aí o ratinho foi lá e foi na minha frente, aí o Pedro Perder pra ele, não. competitivo, o Pedro competitivo não aceitou aquela derrota, e aí eu destravei por causa do cara, desci a primeira vez. Depois que eu destravei que eu desci a primeira vez, no mesmo dia eu desci mais 11 Ei, vezes. você percebe que não é essas coisas todas, né? Eu acho que foi assim, 10x também, né? Cara, eu vou destravar e aí virou competição. Cada um queria saber quem descia mais. Acho que depois de 11 vezes a gente estava cansado, era de subir escada, não era nem de descer no O Insano. meu pai tem uma brincadeira com o Insano que ele diz que desceu, né? Aí faz todo o filme dele, não, desci no Insano. Aí ele não finaliza que ele desceu de escada. Subiu lá, né? Olhou aquela altura toda e disse, não, agora tchau pra vocês. Cara, eu queria aproveitar esse momento aqui, 10x, para deixar aqui uma lembrancinha dos nossos amigos do Rapaz. Café Santa Clara. Porque Muito café é o que dá aquela energia 10x, né? 10 vezes mais para energizar aí você, sua turma, sua equipe lá na Speciale. Pô, agradeço demais. E se tem café, tem que ter pão, né, não, Pedro? Não pode faltar pão. Então, tá aqui também. Deixa eu pegar aqui. Vamos trocar essa Vamos tela, trocar. né? Pães da Speciale. A gente traz aí com muito carinho pães integrais, pães sem lactose, sem açúcar. Eu trouxe pra ti aqui uma linha de hambúrguer e uma linha recheada. Cara, esse aqui é o Go Bread. Go Bread é a nossa unidade de negócio que atua com hamburguerias. Né? Hoje a gente tem umas 210 hamburguerias aqui em Fortaleza. Se você gosta de hambúrguer, provavelmente já comeu um pão da Go Bread, né? Um brioche, um australiano, um pão integral. E, Provavelmente a turma já tá comendo da Speciale faz sem tempo. dúvida. E eu trouxe pra ti um pão recheado com coco. A gente tem pão com banana e canela, pão com grãos. Então, para você provar aqui, a gente poder aproveitar um pouquinho, né? Não só falar e comer também, né? É bom. Cara, eu queria que a turma estivesse sentindo o cheiro desse pão. Tá? É muito cheiroso. E é pão de coco, o cheirinho do pão de coco é muito gostoso. Na Páscoa chegando, né? Já fica a dica. Cara, obrigado pelo Isso, eu que presente. agradeço. É sempre um prazer conhecer assim mais de perto ainda, né, o produto dos nossos convidados. E eu queria até aproveitar e pedir para tu apresentar, assim, quem quiser conhecer mais a Speciale, quem é o teu público, se tu fala com o consumidor final, com a hamburgueria, com o nutricionista, quem que é o principal público hoje da Speciale? Pedro, a nossa proposta, até como empresa, é diversificar. Assim, o pão, ele é consumido por todas as classes, né? A família, né? A família. Quem não come pão, né, hoje em dia? E a nossa missão é que as pessoas possam comer pães mais saudáveis, né? Sem peso na consciência, até pelo consumo ser, algumas vezes até exagerado, né? Sim. Tem umas casas que você come manhã, tarde e noite, né? Às vezes mais de um por cada refeição. Então, a gente sabe que tem muitas marcas que acabam não tendo o cuidado de estar utilizando muitos conservantes, né? De alguns produtos que, na quantidade, acabam fazendo mal. Então, a nossa proposta é realmente levar saúde e sabor em forma de pão para todas as famílias. E nós temos hoje os nutricionistas como grandes parceiros nossos, porque entendem o trabalho que é feito pela Speciale. As redes, né? A gente tem aí o Mercadinho São Luís, parceiraço nosso, né? Com costume saudável, que a gente não perde, né? Todos os anos a gente participa muito ativamente, porque é um caminho para a gente estar propagando essa nossa missão. Então, se você quer consumir um pão de qualidade, né? Que realmente você possa estar consumindo diariamente sem peso na consciência, sabendo que está consumindo um produto que é feito diariamente, né? Em algumas boas vezes você vai acabar pegando no supermercado o pão que foi feito no dia anterior, né? Tá ali, né? Saindo da indústria, nossa indústria fica aqui, né? Bem central, então a gente está diariamente fazendo reposições de pães, né? Então a ideia é realmente levar um pão fresco,
com qualidade e com muito sabor. E com esse cheirinho, né? Que aqui a sala tá repleta de... É pão sem peso na consciência. É isso aí. Legal. Essa é a E ideia. quem quiser acompanhar vocês, tem rede social? Sim, a gente divulga muitas receitas, né? Inovações, novos produtos. O nosso arroba é @especialepães. E também para quem curte hamburguerias, né? A gente tem o @GoBreadOficial, onde a gente leva ali os pães com gergelim, pães brioche, pães australiano, pães hot dog, né? A gente tem grandes parceiros aqui que fazem hot dogs maravilhosos com parmesão. Sim. Então a gente gosta de dar uma boa incrementada para sair da mesmice, né? Legal. Cara, obrigado pelo papo. Tamo junto. Desejo aí todo sucesso, né, para Especial e para os seus negócios. Amém. E abro aqui para você dar aquela palavrinha final aí para a turma que nos acompanhou até aqui. Eu vou até melhorar essa minha fala, né? Bora. Imagine, e eu vou roubar isso aqui do Joel J, né? Lá do JJ Podcast. Eu estava acompanhando um podcast dele, e aí ele fez a seguinte pergunta pro cara. Cara, se essa fosse... Imagina que essa mensagem vai chegar nos 4 cantos do mundo, para as pessoas que de repente tem muita gente precisando de uma vida da X, precisando de uma disciplina para encarar 12 anos construindo um negócio, mantendo e fazendo ele crescer. Imagina que toda a comunidade vai ouvir essa tua fala agora. Qual é a mensagem que você passa para esse público? Você, microempreendedor, vou falar com esse público que está, né, buscando ali tracionar, sair da lama, né, de forma filosófica. Entenda que se você continuar, por mais que pareça que ela tá só girando e ela não tá saindo do atolado, se você continuar, a gente falou muito aqui, né, sobre disciplina, sobre manter a frequência em dia. Você vai perceber que uma hora você entra a gente chama de um flow, né? Você entra numa situação que você já não consegue mais sentir aquele cansaço que parece que você vai morrer, né? Você entra numa situação que você começa a progredir e nitidamente você sai da inércia e as coisas fluem. Cara, é incrível quando você está trabalhando com ética, honestidade, sabendo que está fazendo algo que não impacta, não faz mal a ninguém, as pessoas analisam, as pessoas percebem que é algo do bem e naturalmente o universo conspira. Eu acredito muito nisso. Então, se você tem um projeto que você acredita muito e que sabe que ele tem uma proposta, um propósito do bem, cara, continua, dá o teu melhor, porque a pepita de ouro tá na próxima martelada. Show de bola. Cara, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço. Não esquece, não sai desse episódio sem deixar teu comentário e também pagar o teu pedágio, né? Clica no botãozinho de compartilhar e envia para pelo menos 2, 3 grupos teu aí no WhatsApp. Para você que nos acompanha pela TV, aponta o teu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, engaja, manda um abraço pra gente, dá a tua dica, dá sugestão de convidados, de tema. É muito importante a gente ter você sempre participando aqui com a gente. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.